Eu acho legal quando a gente fala sobre esse assunto, né, dos desejos, da fé. E eu gosto muito quando o professor Clovis ele coloca sobre os nossos amores aplicado ao objeto desejado, né? Ou o desejo que você tem em manter o objeto conquistado também. E ele vai nos filósofos antigos para falar, né? Então ele fala assim, o amor definido por Platão, que todo mundo chama de amor platônico por causa disso, né? É que você deseja aquilo que não tem, né? Ora igual a gente tava falando, né? Ora é um rancho, o exemplo do que ele conseguiu comprar, ora é uma roupa, ora é... Então, você não tem, você deseja, ora é um celular novo, ora é um relacionamento novo, você não tem, então você deseja. Esse é o platônico, né? O amor platônico. Não quer dizer que é impossível, né? A sociedade de hoje entende que o amor platônico é um amor impossível, mas não é. O Platão defende que né, você ama geralmente aquilo que você não tem, é aquilo que você deseja. Aí ele caminha de Platão, vai para Aristóteles e diz o seguinte: não, Aristóteles, discípulo de Platão, diz que amor não tem nada a ver com desejo. Pelo contrário, tem a ver com a alegria do que se tem. Daí ele define esse amor como filia. Né? Platão, então, o amor pelo desejo, né? Aquilo que você não tem, definido pelo Deus Eros. Por isso que a gente erotiza tudo, né? Aí... A gente, eu não sei. Não, a gente eu falo Você, pela talvez. humanidade, sim. Ah, Você, tá. você falou de fetiche no último episódio. Falei da mercadoria. Que nós Falei, eu não vou nem conseguir falar. feitiçamos a mercadoria. Nós fetichamos. Fetichamos a categoria. A mercadoria. Categoria não, mas mercadoria. Mercadoria. E aí, o Aristóteles vem dizer o seguinte, que pelo contrário, você demonstra o seu amor pela alegria de manter aquilo que se tem. Ele chama isso de filia. O Ribeiro nem concorda nem discorda, muito pelo contrário. Não, eu só estou dando contrapontos aqui, eu não estou dando minha opinião, né? Tá bom. Não é minha opinião, é a minha análise. Eu ia Minha fazer uma opinião pergunta. Eu ia fazer uma depois. pergunta pra você. Pelo sim, Tá pelo bom. não. Tá? E aí, ele fala, né, que então, já que você tem, né, filia é mais importante porque você vai fazer manutenção daquilo que você conquistou. E é muito comum você observar isso em crianças. O próprio Clóvis dá exemplo, né, da sua filhinha, por exemplo, né, que queria tal boneca, ou seja, Eros, né, amor platônico, porque não tem, então deseja. Aí o pai vai lá e compra a boneca. Em uma semana ela tá na caixa. Não brinca quer mais. mais. Ou seja, ela não... como que eu posso dizer? Não quer viver a alegria de ter aquele objeto mais. Ela quer uma outra boneca. Né? Então, por isso que o Aristóteles é meio que ao contrário a Platão. Porque ele diz o seguinte, não adianta só desejar. Porque quando você conquistar, o que você vai fazer a partir daí? O que você vai fazer a partir da sua conquista? Né? Então, por isso que ele defende a filia também. Aí, como o Clóvis é religioso, ele fala de Cristo, né? Ó, Jesus Cristo vem com um amor totalmente diferente de Platão e de Aristóteles. Ágape. Cristo ensina aquilo que nós conhecemos como amor incondicional, amor de mãe para filho, pai para filho, filha, né? Que não tem que explicar. Ama porque ama, não tem explicação. Não é porque não tem, não é porque tem. E o próprio Tem explicação. César trouxe o exemplo disso. São Bento é um exemplo. Eu também sou devoto, gosto muito de São Bento. Tenho medalha, tenho pulseira, tem de tudo, né? Adesivo no carro, tem Camiseta, eu tenho. É incrível, né? É incrível. Tem tudo. São Bento. Cara, e São Bento é justamente isso, né? É aquilo que a gente tem fé de que o santo vai nos proteger, né? Das adversidades, das situações, que é a causa, né? De São Bento. Eu tenho E um você livro, acredita naquilo? Eu tenho um livro, né, de Não. São Bento, cara, e que conta a história dele, né, no mosteiro, de como ele era, da fé, dos milagres que fez e tudo mais. Cara, e você acredita nisso? E eu tenho. E eu também tenho fé em São Bento, assim, né, como tenho, né, eu sou católico também, assim como César, e tenho as minhas condições, né? Mas, ao mesmo tempo, o que eu quero compartilhar também outras situações, outras visões, né? Não significa porque eu estou aqui discutindo hoje sobre fé, não do ponto de vista religioso, que eu não acredite. É muito pelo contrário, né? A gente está aqui discutindo pontos. E tem muito a ver com isso que você está colocando, Ti, né? Com o que o César trouxe, né? Às vezes não é a nossa opinião, mas é o contraponto. O contraponto. E como isso é contemporâneo, né?
O Clóvis, ele cita muitos filósofos e contrapõe um com o outro ao dizer que você está falando sobre Platão e Aristóteles, né? Platão ele vem com essa visão grega bem mais conservadora, né? Mas até que ponto o Aristóteles deixa de ser conservador ao trazer para a gente a realidade e, ao mesmo tempo, colocar a gente num plano racional? Né? É um questionamento importante. Então, cabe você avaliar... Aí vem aquela questão do contexto que a gente sempre fala, né? O contexto de Platão e o contexto de Aristóteles. O quão contemporâneos são para o momento, enquanto conservadores ou não, porque ele inclusive cita o conservadorismo. Hoje ele é muito questionado dentro da polis, né? A política daqui, aí vira essa bipolaridade, que é uma coisa de louco. Fora disso, a gente tem que entender que a natureza ela tem que ser respeitada. A biologia hoje não é mais respeitada, né? Não estou aqui ficando contra homem com homem, mulher com mulher, enfim, sei lá, gato com cachorro, porque hoje está Isso é liberdade de cada um. Está um pandemônio isso, né? mas hoje há uma vertente que prega que deve ser assim a história. Quer dizer, não se considera mais, e aqui a gente não está nem no campo do conservadorismo, a gente está no campo da biologia. A questão do DNA, a questão da verve do ser, né? Não vou falar do homem, né? Porque não podemos falar mais do homem enquanto ser humano, porque tem homem e mulher, né? Não, do ser racional, né? Do animal racional que nós, enquanto homens e mulheres, somos, que isso está sendo deixado. E há uma vertente que prega isso. Mas, poxa, está ficando uma loucura. E aí a gente vai abraça aquela, mas qual parcela da humanidade que tá caminhando para o caos? Eu não quero ficar nesse caos. Só que aí, ainda essa semana, eu conversando em casa com a minha esposa, falei, olha, as crianças, né, os nossos filhos, eu sempre de exemplo, né, são duas gerações, embora seja diferente da gente, uma tem 20, outra tem 13, eles não percebem que a gente pega no pé e que a gente faz o que a gente faz, não é para nós. A gente faz... Por mais que a gente busque estar bem com aquilo que a gente faz, parece uma realização pessoal nossa, mas não é. A gente busca estar bem para que estejamos preparados, e volta à questão da fé, estamos preparados, fortalecidos para que no outro dia a luta seja tão quanto vencida para preparar e para que eles estejam protegidos. A gente faz nada mais do que fazer uma proteção para eles. Porque se a gente está mal, eu não tenho como oferecer proteção para o meu filho. Se eu estou mal, não tem como oferecer proteção para uma pessoa que eu preciso proteger. Então, eu preciso estar bem. E nesse estar bem, a geração atual, ela acha que eu sou egoísta, que eu estou buscando o meu ponto de vista, buscando a minha alegria. Não, o meu desejo é estar bem para que eu possa proporcionar esse bem para o outro. É mais ou menos uma busca que o Clóvis cita, você deve fazer isso e buscar o contexto, né? E aí, para que você esteja bem... Trazer a razão. É o que vai mais além do que simplesmente eu almejo estar bem, eu almejo ser bom. Não, você tem que ser o melhor possível e estar bem, que senão amanhã não adianta. Trazer você não a vai razão. se proteger assim, muito menos quem você tem que proteger. Trazer a razão. No contexto da fé, por exemplo, eu sou totalmente... Aí eu vou entrar um pouco no campo religioso, né? Que é a fé cega. Eu acho muito ingênuo isso. Eu já fui corrigido várias vezes por pessoas religiosas, né? Antes de você concluir, Maquiavel tem uma frase que ele falava assim, se Deus não existisse, deveria ser criado. Se Deus não existisse, deveria ser criado. Justamente por causa disso. Muita coisa é fruto do homem. A própria interpretação de livro religioso e até de texto filosófico é do homem. Sim. Existe regra, né, da escrita justamente para a gente não distorcer tanto assim as interpretações, né? Mas quando você pega um parágrafo do livro do Clóvis, Aristóteles, Platão, ou até mesmo um versículo da Bíblia, você consegue manipular a interpretação para o lado que você quiser. Então, sim, tenha fé. Sim, duvide, tenha uma fé racional. Mas como assim, Thiago? Você está falando para acreditar naquilo que você não consegue ter evidência de maneira racional? Cara, isso é fé. Exato. Acreditar sem motivo também. Exatamente. Mas isso não quer dizer que você tem que ser ingênuo, né? E ouvir qualquer pessoa, qualquer interpretação. E só me né? corrigindo, não foi Maquiavel, foi Voltaire. Voltaire falou.
Buscou aí, né? Errou! Mas tá bom, né? Retratou agora? Então, Tá ótimo. mas isso que você falou, até nessa frase, há um tempo atrás, eu tava conversando com um colega, essa frase a gente pegou nesse sentido, analisando ela nesse sentido, a gente pode levar por esse ponto, porque se você pode levar ele com uma grande... Como que eu posso dizer? Que ele pode guiar certos pensamentos e te fazer um controle maior, a fé, de certa forma. Mas eu acho que ela também não pode ser só determinada como isso, né? Porque, de certa forma, assim, ao meu ponto de vista, eu acho que ela pode, sim, guiar certos pensamentos e certas sociedades, mas eu acho que também ela não tem só esse intuito, Eu né? chamo isso de medo que você tá falando. Então, mas será que a gente não tem fé porque a gente tem medo? Boa pergunta. Mas eu chamaria isso de medo, né? Porque determinados regras, né, religiosas, ou vamos pensar assim, regras sociais, te colocam numa situação de ter medo mesmo. Por que a gente não pode falar de ideologia de gênero do jeito que nós... livre? E outra Não, coisa... tem que ter lugar de fala, né? Por que a gente não pode falar de racismo, de ideologia de gênero e tal? Por quê? Você não pode dar a tua opinião, Porque né? você é julgado. É. Então, no fim das contas, você acredita que é melhor ficar calado. Então, você tem fé no seu silêncio. Pode ser? É que assim, poder falar, a gente até pode. A questão está na maneira como você vai colocar. Pode ser. Eu vou mais Nossa. além. Eu aí volto, não sei se no episódio anterior ou no outro que a gente fez, onde eu digo o seguinte: aquilo que eu não digo, aquilo que eu não coloco para fora, eu não preciso necessariamente esquecer ou excluir da minha memória, ou da minha caixa, da minha lixeira. Não, eu deixo guardado comigo, porque aquilo me fortalece. Aquilo vai me deixar preparado para um momento, porque eu creio que as coisas, assim como a natureza é cíclica, os movimentos também são cíclicos. E a natureza segue. Automaticamente, eu busco seguir a ordem natural das coisas. Que aí volto para a música. E é o que o Clóvis diz, siga em frente.